Durante a história da humanidade, grandes personalidades fizeram a diferença no seu tempo e influenciaram as gerações futuras. Com sua genialidade e uma forma ímpar de olhar para os problemas à sua volta, criaram soluções que hoje são realidade em todo o mundo. Grandes mentes que deixaram o seu legado para sempre em nossa história. Hoje não é diferente. Descubra o que os maiores nomes do mundo corporativo pensam e como eles enxergam o mundo à sua volta. Preciosas lições de gestão com quem sabe o que faz. Assista ao programa Mentes que Brilham, os segredos dos CEOs. Toda segunda-feira, às 11 da manhã, em youtube.com/RC Consultoria. Olá, bom dia. Eu sou Roberto Duarte e esse é o programa Mentes que Brilham, os Segredos dos CEOs, um dos mais importantes programas do mundo corporativo brasileiro. Isso porque aqui a figura principal não são as empresas, nem seus negócios, nem seus produtos, mas sim a vida de grandes homens e mulheres que conseguem mudar a dinâmica, a realidade das organizações nas quais estão inseridos. O programa tem como objetivo contar um pouco da história, da trajetória de vida, sonhos, conquistas, estilos de gestão, enfim, revelar quem são esses grandes homens e mulheres admirados e respeitados por muitos. O programa é uma realização da RC Consultoria e vai ao ar todas as segundas-feiras, 11 horas do horário de Brasília. E hoje eu tenho um prazer, a honra em conversar com ele, que é presidente de uma das mais importantes organizações do mundo do agronegócio, Terra Santa Agro. Tenho a oportunidade de conversar com José Humberto Teodoro. Bom dia, José Humberto. Muito obrigado e a honra por fazer esse bate-papo e ter aí a experiência de ter realmente o poder me inspirar e inspirar também todos aqueles que estão nos assistindo um pouco da sua história. Oi, Roberto, bom dia. Obrigado pelo convite. Acho que é muito legal poder compartilhar um pouquinho com as pessoas e tentar ajudar um pouco, né, a inspirar as pessoas naquilo que for possível. Vamos ver se vou conseguir corresponder à altura aí. Opa, não tenho dúvida sobre isso, Humberto. E para nós começarmos, entender um pouco da sua história, Zé Humberto, se puder nos contar um pouco como que você chegou aonde você chegou hoje, como é que foi essa trajetória? Bom, eu venho de família de fazendeiro, né? Meu avô, pai do meu pai é fazendeiro, meu pai é engenheiro, mas não exerce mais, exerceu até um determinado ponto a profissão e agora é só fazendeiro, né? E, e acho que isso daí contribuiu para que eu fizesse com que a minha carreira executiva acabasse vindo para o agro, né? Eu me formei em administração de empresas em São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas, e logo depois que eu me formei, eu fui trabalhar em banco de investimento, trabalhei numa consultoria econômica financeira de um ex-professor meu da época, e depois, já muito cedo, acabei vindo para a carreira executiva do agro em 2006, na Brasil Agro. Naquela época, a gente tinha um sonho que era montar uma empresa, e foi uma época muito próspera no Brasil, no sentido de emissão de ações na Bolsa. E a gente, com um plano de negócios, levantou 260 milhões de dólares para comprar fazenda pelo Brasil, né? E assim começou a empresa, fiquei na empresa desde o início. Fiquei lá por 8 anos, né? A empresa cresceu, comprou um portfólio de terras fantástico. Hoje está firme, sólida, né? Naquela época, em 2006, várias empresas fizeram esse IPO, a emissão de ações, com base, né, em planos de negócio, né? Teve uma de turismo, teve as empresas do Wake e Uhum. a maior parte, várias delas, acabou dando errado. A Brasil Agro claramente foi um caso que deu muito certo, a empresa está muito bem. E quando veio a restrição de estrangeiro comprar terra no Brasil, né, uma reinterpretação da lei, na época, no governo Lula, o ministro Adams reinterpretou, e aí
ficou muito complicado o investidor estrangeiro ter terra no Brasil. E a Brasil Agro era uma empresa de capital aberto que o controle dela estava na Bolsa, né? Então não tinha como você garantir que a maioria dos acionistas eram brasileiros. E isso diminuiu um pouco o ritmo de aquisição. E nessa época combinou de que um dos sócios fundadores da empresa estava indo para a BRF, que era a Tarpon. Aham. A Tarpon participou da fundação da Brasil Agro, o Pedro Faria, que era o presidente da Tarpon na época, ele participou do conselho de administração da Brasil Agro, e depois eles venderam a participação deles e foram e saíram do projeto. Eu continuei na empresa normal como executivo da companhia. Mas aí eles foram decidiram investir na BRF, né? Isso aí foi por volta de final de 2012, junto com a Bílio também entrou e tudo mais, e nessa época eu recebi o convite de ir para lá. E aí saí da Brasil Agro, saí um pouco do agro, né, e fui para indústria de proteína animal e vai muito além, né? BRF tem as marcas mais valiosas do Brasil, né? Sadia, Aham. Qualy, né? Perdigão. Então é muito além do agro, né? Tem varejo, tem marketing, é uma empresa complexa, completa, né? E fiquei 4 anos lá. E depois desses 4 anos, aí sim, saí da BRF e vim para a Terra Santa, já com um programa, um plano de sucessão. O Arlindo estava na posição de presidente da empresa e ele foi para o conselho de administração. Eu fiquei 2 meses ali trabalhando junto com o Arlindo, reportando para ele como vice-presidente da companhia. E aí, quando o Arlindo foi para o conselho de administração, eu assumi a presidência da Terra Santa. Então, essa é um pouquinho aí da minha trajetória profissional. Que legal, maravilha, maravilha, Zé Humberto. E dentro desse processo longo e árduo, o que você enfrentou, o que você entendeu que sendo o seu maior desafio para passar por todas essas etapas, Zé Humberto? Olha, Roberto, acho que assim são muitas etapas com muitos desafios, né? Então, quando você está começando a carreira, né, saindo da faculdade, o desafio é aprender. E eu acho que uma coisa que eu percebi muito cedo é que eu dava mais valor para aprender do que para ganhar dinheiro. Eu trabalhava num banco de investimento com salários muito altos. Bancos de investimento são os maiores salários, né, para os recém-formados, inclusive na carreira de maneira geral. E eu tomei a decisão de sair de lá para trabalhar com um professor de private equity da faculdade, professor de finanças e de private equity, num escritório minúsculo. Era o professor Cláudio, tinha um sócio dele e basicamente eu como analista. O time era esse. E ali foram livros e livros que o professor Cláudio me deu para ler. A gente trabalhou em vários projetos interessantes. A gente defendeu as empresas de telefonia móvel na época, né? Estava crescendo esse negócio. Isso aí era por volta de 2002, 2003. As companhias móveis crescendo, e tinha uma disputa com as telefonias fixas, que era a tarifa de interconexão. Quando você ligava do móvel para fixo, tinha uma tarifa e tinha que determinar qual era o valor dessa tarifa. Então, a gente fez um estudo com o equilíbrio geral do setor, né, para poder apoiar nessa discussão junto com a Anatel. Foi muito rico, muito aprendizado. A gente também defendeu a Comgás na renegociação de tarifa. Então, a gente, né, discussão de custo de capital, tive a oportunidade de aprofundar muito na teoria, né, na academia, nos conceitos. Então, isso foi uma coisa que me surpreendeu um pouco, porque quando eu entrei na faculdade, eu achei que o que eu queria era ganhar dinheiro, e era isso, né? Você, muito jovem, você não sabe. E eu olhando para trás, assim, eu tomei a decisão de sair do banco de investimento, que pagava muito mais, para ir para um outro lugar, simplesmente porque eu admirava muito o professor Cláudio, porque eu via a possibilidade de aprender. E olhando para trás, eu acho que foi uma decisão super acertada. Então, assim, para falar um dos primeiros desafios, né? Mas a lista de desafios, de derrotas e vitórias, ela se alonga, né? São muitas e muitas derrotas aí no meio do caminho, que vão fazendo a gente crescer, a gente aprender a conviver, a gente aprender a lidar com as pessoas.
né? Nessa transição sua, José Humberto, o que pesou mais? As suas habilidades humanas em se adaptar com toda essa mudança ou o conhecimento técnico que você adquiriu durante esse processo? Olha, Roberto, eu acho que sim, o conhecimento técnico, né, ele é fundamental. Se você ter esse conhecimento com profundidade, saber do que você está falando, né, falar com propriedade sobre um determinado assunto, ele é fundamental. E ele vai te levar até um determinado estágio da tua carreira. Se você quiser continuar seguindo uma carreira técnica, tudo bem, você vai para o limite no nível do conhecimento técnico. Se você quiser ter uma carreira executiva em que, né, você começa a fazer uma gestão de time, você começa a liderar pessoas, aí o conhecimento técnico ele não é sozinho mais suficiente, né? Você precisa desenvolver outras habilidades. Então, esse foi um outro desafio. Nessa época, eu estava já na Brasil Agro, né? Me lembro de ter tomado um feedback do presidente da empresa na época, né? Que hoje é amigo meu, conselheiro da Terra Santa, muito duro, né? E eu muito jovem, você não está acostumado a receber feedback, você nem entende muito bem Aham. que receber feedback é bom para você. Na verdade, você vê como uma crítica e você tem que lutar e entender que, na verdade, quando você está ganhando um feedback, você está ganhando um presente, né? Exato. E o feedback duro que eu recebi foi que, na maior parte das discussões, eu estava certo, né? Mas da maneira como eu estava colocando, da maneira como eu me posicionava, eu estava perdendo todas as discussões e eu não conseguia fazer com que aquilo que eu acreditava acontecesse. Legal. Então, refleti muito sobre isso, fui atrás de, né, buscar, deixa eu pegar alguns livros aqui para me ajudar a refletir mais, e a partir desse momento eu comecei uma caminhada na minha carreira de dedicar tempo meu, né, para me desenvolver nesse lado, me desenvolver no relacionamento com as pessoas. Eu acho que foi fundamental, e esse desenvolvimento do relacionamento com as pessoas é um negócio que eu acho que você não vai parar de aprender nunca, né? Hoje eu Verdade. faço muita autocrítica, né? Então, acaba um dia meu de trabalho e eu passo um filme na minha cabeça daquele dia para ver como que eu me posicionei, o que que eu falei para aquela pessoa, que eu poderia ter falado diferente, que poderia ter sido melhor, né? Então, eu faço muito isso e hoje, com frequência, eu me pego errando, eu me pego ainda falando coisas que eu não deveria ter falado daquele jeito. Então, é uma caminhada de melhoria como pessoa, né? Que ela não termina nunca, essa, essa, essa caminhada. Isso aí é fundamental, eu acho, para você conseguir seguir uma carreira de liderança dentro de uma companhia. Que maravilha, que maravilha. E como é que foi esse processo seu hoje de sonho profissional? Como é que você começou a pensar consigo mesmo e dizer, opa, acho que é possível chegar nesse patamar, é possível alcançar esse cargo? Como é que você processou tudo isso, Humberto? Como eu falei, no início da carreira, né, eu achava que eu queria ganhar dinheiro e depois eu fui vendo que eu não queria ganhar dinheiro. Na verdade, não é nem que eu fui vendo, a decisão que eu tomei, né, eu achava que o que interessava era ganhar dinheiro, mas a decisão que eu tomei foi na contramão disso. Então, no final do dia, são decisões que você vai tomando, né, ao longo da sua vida, elas têm alguns valores por trás, né, que são os valores que fazem com que você acabe tomando essas ações. Valores que às vezes você nem sabe que está aí, fundamental para diversas decisões que você tomou. Então, eu acho, Roberto, assim, eu não acabei a faculdade e falei, poxa, eu quero ser presidente de uma empresa, ou quero. Não tinha nada muito claro e muito definido, né? Eu sempre gostei muito de empreender, que tive vontade de montar a empresa. Por um determinado momento na minha carreira, eu montei um fundo de investimento que durou um ano ali. Eu tinha
pouco dinheiro sob gestão. A gente chegou a ter R$ 1 milhão sob gestão, e para pagar as contas de um fundo, você precisa ter pelo menos uns R$ 30 milhões para ele ser viável, né? Ele acabou fechando, então sempre tive muita vontade de empreender. Então não tinha muito um sonho de seguir uma carreira no mundo corporativo. Eu acho que no final do dia é muito mais a jornada, né? A caminhada, do que um objetivo claro. Quero ser presidente, quero ser isso ou quero ser aquilo, né? É muito mais importante você ter uma jornada em que você se diverte, em que você é desafiado, né? Que é interessante, que faz com que a sua vida seja interessante, do que, não, quero ser o presidente. Porque senão, vamos supor que eu tivesse um plano, quero ser o presidente de uma empresa, e podia não acontecer. E aí eu vou ser Exato. frustrado por conta disso. Não faz muito sentido, né? Então, acho que eu nunca dei muita importância para isso. Dei muito mais importância para a jornada, para a caminhada, para aquilo que eu estava fazendo naquele momento, para conseguir gerar valor para a sociedade em cada estágio, em cada etapa, para conseguir atender as pessoas que estão ali, né, te liderando, seu chefe. Pô, como é que eu faço, né, para ajudar, para cumprir o meu papel de forma que eu consiga ajudar ele, ajudar a minha empresa, contribuir. Então, sempre com uma ideia de contribuir, com uma visão de crescer. Então, é importante ser, para quem tem ambição, né, é importante que a pessoa seja desafiada, que a empresa ofereça os desafios, né, ofereça um caminho para que você possa avançar dentro daquela empresa. A pessoa que tem ambição, na hora que aquela empresa já não oferece mais aqueles desafios, né, você acaba buscando oportunidades e desafios em outras empresas, né? Uhum. Legal, legal. Mas sempre com foco ali naquilo que eu estava fazendo naquele momento, em fazer o melhor possível. Nunca com o plano de quero ser isso ou quero ser aquilo, dentro da minha carreira, da minha vida profissional. Como é que foi a sua relação com a família? Como que a família te apoiou? Como é que a família te... Qual que é o papel dela em todo esse processo hoje, Alberto? Bom, eu acho, sou uma pessoa, né, muito ligado, gosto de gente, né, gosto de amigos, tenho amigos próximos que eu converso com frequência, e gosto de estar lá para apoiá-lo. Então, meus amigos, né, eles sabem que se eles precisarem de mim, eu vou estar lá para eles, né? E família, aí sim, família é o máximo disso daí, né? Você ter filhos, né? Para esposa, filhos, que são pessoas que realmente precisam de você e que te pedem o tempo inteiro para você estar lá para eles, né? Então, isso foi uma coisa que, para mim, foi meio natural. Eu sempre, desde muito novo, sempre, né, valorizei muito as minhas amizades, sempre com essa visão de que, se aquele amigo meu precisar de mim, eu vou estar lá para ele. E o meu amigo, os meus amigos, eles sabem que, se eles precisarem, basta me dar um telefonema que eu vou estar lá para eles, né? E a família, para mim, foi natural. Então, acabei fazendo uma família. Eu casei, tive o meu primeiro casamento, tive 2 filhos, aí eu acabei me separando, casei de novo, e agora tive 3 filhas, né, trigêmeos. Então, tenho uma família bem grande, tem 5 filhos aqui em casa. Se vocês ouvirem algum barulho aí no fundo, aí, é algum desses moleques aí que estão gritando aqui. E como é que você consegue hoje, Zé, se desligar do mundo corporativo e se concentrar na família? Como é que funciona hoje essa relação, essa balança hoje? Olha, né, dia a dia, dias normais, acho que dá para fazer isso com uma certa. É, para mim não é um desafio, né? Então, inclusive no meu dia a dia dentro da empresa, né,
eu estou conversando de um assunto, acaba uma reunião, uma conversa com o time muda completamente o assunto. Então, estou Uhum. falando de finanças aplicadas, de risco, né, conceitos acadêmicos profundos ali, gestão de dólar com ou de commodities, preços internacionais, né, volatilidade, correlações e tudo mais. Eu vou para uma discussão de gente e, na sequência, eu vou para uma discussão agronômica. Eu consigo navegar em diferentes assuntos com uma certa facilidade, né? E a mesma coisa aqui em casa. Então, eu tiro agora o chip ali da empresa e vamos para o foco aqui no que está acontecendo, no que a família precisa e demanda de mim para esse momento, né? Então, por exemplo, hoje de manhã eu coloquei aqui na minha agenda 1 hora bloqueada, que eu tive que estudar com os moleques que vão ter prova de história e geografia hoje à tarde. Então, fiquei 1 hora estudando coisas. Antes de vir para cá, eu estava estudando Cabo das Tormentas, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama. Que legal, cara, que Isso legal. daí. Maravilha. E com relação a valores, princípios, né, Humberto? O que hoje te norteia? O que você considera como inegociável e isso é o que você quer carregar realmente para o resto da sua vida, em todos os seus relacionamentos e no âmbito familiar? Esse é um ponto, né, assim, muito relevante. Acho que muitas coisas na vida pessoal, profissional, elas são negociáveis. Algumas delas não são, né? E valores são essas coisas. Eles não são negociáveis, né? Dentro da companhia, a gente fala muito que atingir os resultados é importante, mas não a qualquer custo. Ou seja, a gente de fato não acredita que os fins justificam os meios. Os meios são, sim, uma parte fundamental da, do processo como um todo, né? E, e a gente fala muito isso dentro da companhia, a gente acompanha, a gente vive muito isso. Então, inclusive, a gente tem parcerias de muito longo prazo, parcerias duradouras. A gente está todo ano fazendo negócio com as mesmas empresas, as mesmas pessoas, e para a gente é muito importante que essas empresas também tenham bons valores, né? E quais são esses valores, né? Valores humanos, valores de querer cuidar das pessoas, de querer fazer com que a sociedade seja um pouquinho melhor, fazer com que a vida do outro que está aqui à nossa volta, ela seja um pouquinho melhor porque a gente existe, né? E não ter uma relação. Esses dias eu vi uma definição de um presidente de uma empresa dos Estados Unidos, que ele estava definindo a palavra management, que Aham. seria gestão, que é o jeito, nada mais é do que manipular os outros para você atingir objetivos próprios. Ou seja, isso é tudo que a gente não acredita, né? E nesse caso ele também Exatamente. não acredita, e ele estava criticando muito isso. Então a gente acredita muito que em trabalhar em conjunto, em co-criar. A gente não acredita naquela figura do herói. Tenho uma pessoa na companhia que ele é o herói, ele é o que faz tudo, que bate no peito e resolve. A gente não acredita nisso. Nada contra quem acredita, mas o Uhum. nosso jeito, né, o nosso jeito de trabalhar e de enxergar é um jeito muito mais colaborativo, de cocriação, né? O negócio fica legal na hora que você está tendo uma reunião e aí, de repente, surge uma ideia. E a conversa está tão boa e um deu a ideia, o outro complementou, o outro, né, sugeriu que deveria mudar tal coisa e tal. No final, acaba a reunião e fala assim, de quem foi a ideia? Não dá para Putz, saber. Foi de todo mundo. que maravilha. A gente está trabalhando muito duro para colocar uma cultura dentro da nossa empresa que privilegie isso, que privilegie as pessoas, que privilegie esse olhar de cuidar, esse olhar de fazer com que a vida do outro seja um pouquinho melhor
porque você existe, né? E se a gente fizer isso dentro da empresa, para fora da empresa, o resultado ele vai vir como consequência. É assim que a gente tem feito, né? E a gente não está fazendo aqui a gestão da companhia pensando, olha, nós temos que bater o recorde de produtividade da soja e para isso tem que fazer isso, tem que fazer isso. O nosso custo tem que ser esse, o nosso lucro tem que ser esse, então temos essa meta de lucro, temos que ir lá e temos que bater essa meta de lucro, tal, a qualquer custo. Não é assim. A gente não está fazendo a gestão olhando para o resultado. Claro que a gente faz todo o acompanhamento, tem todas as métricas, mas a nossa gestão ela é feita com a ideia de que a gente tem que estar hoje um pouquinho melhor do que a gente estava ontem. E aí, para isso, a gente tem todas as métricas para ir medindo, para a gente saber se a gente está ficando melhor ou não. A gente não se compara com os outros, não, nem no nível pessoal, nem no nível profissional, nem no nível da empresa. A ideia não é a gente se comparar com outro, é a gente se comparar a gente com a gente mesmo ontem. E aí sim, se a gente está melhorando no sentido de evolução, o resultado vai ser consequência. A companhia ela está no maior nível de lucratividade, né, que a gente já viu, nas maiores produtividades. A gente bateu recorde de produtividade de soja esse ano, a gente bateu recorde de produtividade de algodão na safra passada. A safra desse ano a gente vai fechar agora nos próximos dias, ao que tudo indica, vai ser um novo recorde, ou seja, estamos bateu recorde na safra passada, estamos quebrando o recorde de novo agora. Então, e sem preocupar com quebrar o recorde. Isso, no final do dia, é consequência. É nisso que a gente acredita dentro da empresa. Que maravilha, que maravilha. Existe um ponto que é a questão de agenda do dia a dia, Zé Humberto. Até a Infomoney publicou um ensaio falando sobre os oito hábitos diários surpreendentes das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. E como é que você cuida de você? Como é que você se prepara para os desafios diários em termos de saúde, alimentação? Como é que você lida com isso? Bom, acho que tento cuidar da saúde, ou seja, uma alimentação um pouco mais balanceada, ou seja, não gosto de comer salada, mas eu como salada todo dia. Também não é que é tão ruim assim, mas quem não prefere comer, né, uma coisa saborosa, um churrasco, um sorvete, cada um com suas preferências, mas assim, você tem que balancear um pouco mais. Então, tento colocar uma alimentação um pouco mais balanceada, não comer demais, tento colocar na minha agenda um horário para fazer algum esporte. Agora sou sócio do clube aqui perto e acabo fazendo esporte por lá, mas com o clube fechado durante a pandemia isso prejudicou um pouco, né? Mas é momentâneo. E isso para fazer assim o mínimo para poder cuidar e garantir, vou no médico com frequência, para poder cuidar da minha saúde, cuidar da saúde das pessoas que eu gosto, dos meus filhos, que estão aqui em casa, que dependem de mim. Mas isso toma pouco tempo, eu acho, não é isso, né? O horário de almoço você já tem, a questão é como que você vai fazer ele. Então, você organiza ali a sua alimentação para dentro daquele horário. E aí, dentro daquele horário, aproveita aquele horário que é um horário de ficar em família. Então, almoço com muita frequência em casa, mesmo fora da pandemia, venho para casa para almoçar. Comecei a ir para o trabalho de bicicleta, que estava levando ali mais ou menos uns 20 minutos para ir e para voltar. Então, tirava ali 1h30, 1h40 de almoço, ficava 1 hora dentro de casa com a família na hora do almoço. Tomo café da manhã com a família também, né? Das 7 às 8, estamos ali sentados na mesa, todo mundo em volta da mesa conversando. Então, você tem esses horários que eu já tenho que tomar café da manhã, já tenho que almoçar, uso eles para junto com a família, né? E depois, no horário da noite também, aí, com um tempo maior, né? Às vezes ver um filme, às vezes fazer uma comida. Eu gosto de cozinhar, acabo indo quase toda noite, vou para a cozinha, faço o jantar para a turma aqui em casa. E durante o meu dia, né, dentro da empresa, assim, não tenho uma agenda fixa. Vou tirar aqui 1 hora para fazer tal coisa. Eu vou organizando conforme
os momentos da companhia, né? E eu tento, eu falo que assim, o meu papel dentro da empresa não é ter as ideias, né? Não é trazer as soluções, é gerar o ambiente para que essas coisas aconteçam, né? A companhia está tomando decisões o dia inteiro, tem decisão que está sendo tomada que eu não estou nem sabendo o que aconteceu. De repente tem uma determinada fazenda, estava programado pulverizar uma determinada área e tomar a decisão de não pulverizar porque choveu, por qualquer outra razão. Eu não estou nem Uhum. sabendo que essa decisão aconteceu. Então, eu tenho que gerar o ambiente dentro da empresa para que as pessoas tenham as ideias, para que as pessoas tomem as melhores decisões, né? E aí eu organizo o meu dia tentando, né, me organizar para atender aquelas pessoas que estão mais precisando de mim durante aquele momento, durante aquela semana. E assim eu vou dividindo o meu tempo para ver como que eu consigo ajudar, né, da melhor maneira possível, né, os meus liderados e os liderados dos meus liderados diretos. Tô vendo que você é uma pessoa bem familiar, né? E a gente já conversou com outras pessoas, até a gente conversa, e eles relatam a dificuldade de ter esse momento, que é esse momento que você está colocando, de poder tomar o café da manhã, almoçar, passar esse tempo com a família. Como é que você enxerga isso do ponto de vista emocional? Isso te impulsiona, faz toda a diferença, te dá mais leveza, te ajuda a enxergar até mesmo o mundo de maneira diferente, ou enxergar até mesmo os problemas de maneira diferente? Como é que você enxerga isso, Zé Humberto? Roberto, eu acho que é mais um complemento, sabe? Eu sou uma pessoa que, né, eu prefiro isso, eu prefiro estar perto da família, ter essa ligação, esse afeto, ajudar, sentir que eu estou contribuindo, né? Sentir que amar eles, se sentir amado, isso para mim é importante e complementa a minha vida. Então isso enche a minha vida. É, e cada um tem uma certa particularidade, né? Não tem certo ou errado, né? Tem gente que está solteiro e quer continuar solteiro e acaba enchendo a vida de alguma outra forma, né? Imagina se você não tem essa quantidade de filhos, não tem esposa, não tem tudo isso, sobra tempo livre para fazer muitas outras coisas, né? E aí a pessoa vai fazer outras coisas, vai encher o tempo livre fazendo esporte, fazendo, sei lá, andando de bicicleta. No final para mim, não tem, não é um negócio assim matemático, sabe? Não, como eu tenho a família né, ela me ajuda a tomar essa decisão e tal. No final do dia, eu acho que é aquilo que enche o meu dia, que enche a minha vida e que faz com que eu consiga ter uma vida interessante da minha maneira, né? Com aquilo que eu gosto, né? Legal. Vivendo os desafios, né? Que os meus filhos de 10 anos estão vivendo, os desafios da minha esposa. É, eu me realizo ali com os desafios deles, né? Para mim, foi um prazer ficar uma hora estudando com eles sobre o Cabo das Tormentas, porque é o momento que eu estou ajudando eles. Tem um momento em que, né, eles vão se sentir valorizados, eles se sentem cuidados. Isso gera um círculo virtuoso e fortificam os laços, né? Verdade. Isso, isso vale tanto para os laços com a família quanto para os laços fora da família. Eu falo muito dentro da companhia que um dos principais papéis do líder é fazer com que os seus liderados atinjam seus objetivos profissionais e pessoais. E se os objetivos pessoais dele ou profissionais não tiverem de acordo com a companhia, tudo bem. O nosso papel é fazer com que eles atinjam seus objetivos. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente tem um colaborador que o sonho dele é trabalhar numa multinacional e ser expatriado e morar em Dubai. Aqui na Terra Santa, a chance disso acontecer é mínima, para não falar zero. Então, vamos ajudar ele, enquanto ele está aqui dentro, num caminho de carreira, para ele atingir esse objetivo dele. Ou seja, o objetivo de cada um, ele tem que ser respeitado. E aí, enquanto os objetivos dessas pessoas tiverem
coincidindo com o da companhia, a relação vai funcionar, e vai funcionar bem, né? E não vai ter uma sensação de que um está dando mais do que recebendo, ou recebendo mais do que dando, na relação entre, né, o indivíduo e a companhia como um todo. Então, eu acredito nisso e eu pratico isso em casa e pratico isso dentro da empresa. Para mim é muito claro, eu tenho que trabalhar para os meus liderados atingirem os seus objetivos. Legal, muito bacana essa relação. Uma curiosidade, Zé Humberto, nessa relação familiar, quando você tem alguma decisão para tomar que exige que você tem que pensar, que você tem que reservar um tempo, você chega a compartilhar isso com a sua esposa para, de repente, ela te ajudar ou te dar ou te ajudar algum ensaio que talvez não esteja dentro da sua visão? Decisão familiar ou decisão De empresa, de empresa. de empresa? Não muito. É assim, depende, acho que depende muito do tema, né? Se a gente está falando de uma decisão estratégica, né, é um assunto que começa a ser muito específico. O trabalho dela é muito diferente do meu, né? Aham. E aí não tem. Posso até contar como uma curiosidade ou contar como um exemplo. Agora, se o assunto é gestão de pessoas, né? Aí sim, aí eu converso muito com ela até sobre a gestão de pessoas que ela faz no time dela, né? Troco muita ideia, talvez por eu ter um pouco mais de experiência com ela sobre isso. Mas dou exemplos da minha vida, das coisas que acontecem dentro da companhia, que eu acho que cabem dentro do assunto que está acontecendo ali naquela hora, né? Que legal, muito Acho que bom. sim, acho que são conversas que acontecem até com certa frequência, às vezes da companhia, às vezes, na maior parte das vezes, ligada a mim, né? É Aham. alguma coisa que eu falei dentro de alguma reflexão que eu fiz ali, que eu acho que eu gostaria de contar para ela, até para poder compartilhar e ouvir um pouquinho, né, de qual é a opinião, se é que ela tem alguma opinião, mas às vezes só o fato de você contar, né, e compartilhar já te ajuda muito, né? Legal. Em relação ao modelo de gestão, Zé Humberto, a gente sabe hoje que são vários os modelos que se aplica hoje, desde o democrático, nós temos a meritocracia, gestão por resultado, gestão por propósito, e por aí vai a gama de modelos de gestão. E qual seria hoje o seu modelo e por que você acredita que hoje seria o modelo mais ideal para o momento em que você está vivendo, para o momento que a companhia também está vivendo? O que seria isso hoje para você? Bom, eu acho que assim, não sei se dá para definir como um modelo de gestão, né? Eu acho que são mais aquelas coisas que a gente acredita, né? Ou que a gente não acredita. Mas em algum determinado momento você entra em modelos de gestão. Então, por exemplo, né? A gente acredita em um modelo muito mais participativo, em um modelo muito mais colaborativo, né? Em um modelo em que a cocriação aconteça dentro da companhia, né? E menos num modelo em que cada um tem a sua área, vai lá, faz o seu trabalho e independente do que está acontecendo no resto, cada um faz o seu trabalho e depois a companhia vira uma soma de todos esses trabalhos feitos de forma quase que individualmente, né? Não é por aí que a gente está indo. A gente está indo para o sentido contrário. Cada colaborador da companhia, o ideal é que cada um deles tenha uma visão do todo e entenda o seu papel dentro do todo, né? O quanto ele é importante para tudo que está acontecendo dentro da companhia. A gente acha que fazendo isso, né, fica mais fácil da pessoa entender por que ela faz aquilo e de cada um de nós entender o seu propósito, o seu porquê. Por que você acorda todo dia e vem aqui trabalhar na Terra Santa, né?
É porque você tá lá colocando o grão, eu vou trabalhar todo dia em Terra Santa porque eu preciso colocar o grão no chão. Essa é uma visão muito pequena da coisa, né? Ele vem trabalhar aqui na Terra Santa todo dia porque ele está fazendo parte de uma empresa que é referência no Brasil, né? E que tem o objetivo de transformar, de mudar, de inovar a gestão da produção agrícola. Então, ele entender o contexto, né, faz com que a vida dele, a vida de cada colaborador, tenha mais significado, né? Tem uma história famosa que eu li há muitos anos num livro, e já vi várias pessoas repetindo, que é a história do pedreiro que está lá construindo a catedral. Demora 200 anos para construir, 300 anos para construir uma catedral. Você pergunta para um, fala, o que você faz aqui? Não, eu carrego pedra. Você pergunta para o outro, o que você faz aqui? Eu estou construindo uma catedral que vai ficar para a eternidade. Milhões de pessoas vão passar aqui dentro e vão refletir e vão se conectar com Deus e vão conseguir ter uma vida melhor e vão conseguir ter decisões melhores porque existe essa catedral que eu estou fazendo. Então, um pouco do que a gente está tentando fazer dentro da companhia, e isso toma tempo para a gente fazer essa transformação cultural, é isso, é fazer com que as pessoas elas saibam, né, que elas não estão só carregando pedra, que elas estão construindo uma catedral, né? E para isso, não dá para você ter uma gestão em que cada um faz o seu papel e ponto final, e depois o líder máximo da companhia soma tudo, e aí você vai ter uma empresa que é uma soma de um monte de área. Não é por aí, né? A gente quer trazer essa visão do todo para todo mundo, a gente quer que todo mundo tenha um propósito, né, e que todo mundo consiga satisfazer esse propósito por meio da Terra Santa, através da Terra Santa, através do trabalho que ele oferece, do trabalho que ele dá, que ele contribui aqui dentro da companhia. E como é que você se sente, Zé Humberto, sendo responsável por impregnar essa cultura, impregnar no sentido de fazer com que ela desça até lá na linha de frente, de que a pessoa realmente, que quando ela liga lá o trator, que ela liga uma máquina colheitadeira, ela sabe que ela não está ali simplesmente para exercer uma função de ir lá e colher, que ela realmente está conseguindo, ela é parte desse processo de busca de importância da empresa. Como é que você se sente em relação a isso? Eu acho que uma das coisas é você praticar e não só falar, né? Então, o exemplo ele é fundamental. Então, e, e tem um desafio enorme, né? Que é um desafio de transformar essa cultura, é um desafio de fazer a comunicação chegar, né? Vamos lembrar que a Terra Santa ela é uma empresa que passou por uma reestruturação operacional muito forte por vários anos, né? Em 2013, o nosso lucro, a companhia deu um prejuízo de 240 milhões de reais. A quantidade de unidades produtivas que a gente tinha, né, a área produzida era o dobro da área que a gente tem hoje. A companhia tinha unidades no Brasil inteiro, no Nordeste, no Centro-Oeste, e a gente foi fechando essas unidades ano após ano, fechando unidade, reduzindo a quantidade de pessoas, ou seja, isso machuca muito, né, as pessoas, porque chega no final do ano, será que sou eu que vou ser demitido? Como é que será? O que será que vai acontecer? Gera uma incerteza, são anos muito duros, né, que não privilegiam você criar uma cultura organizacional de colaboração, de cocriação, né? Ela privilegia, pelo contrário, uma cultura em que cada um tenta construir um silo ali, um castelinho para poder se defender e se manter vivo, né? E manter o seu emprego dentro da companhia. O momento da companhia hoje é outro, né? A gente passou por essa reestruturação, a gente é uma companhia hoje super, que nós estamos muito bem, né, no ponto de vista de geração de caixa operacional,
crescendo, aumentando a nossa geração de caixa, já mirando aumentar também a área plantada. Então, a gente não está falando qual é a unidade produtiva que a gente vai fechar, qual é a pessoa que a gente vai desligar. A gente está falando aonde é que a gente vai abrir uma nova unidade produtiva, como é que a gente vai fazer para povoar essa unidade produtiva com gente. A gente tem o desafio de contratar gente, não o desafio de demitir. Então, o momento da companhia, ele propicia essa transformação cultural, mas também, por outro lado, o momento histórico faz com que a gente saia de uma cultura, né, em que as pessoas estão encasteladas para uma cultura, pessoal, vamos quebrar esses muros aí, o cara que está do teu lado, ele não está concorrendo com você, né? Ele, na verdade, é teu parceiro para a gente atingir o objetivo maior que a gente tem aqui como grupo, como conjunto de pessoas. Então, é um desafio fazer essa transformação cultural, né? Eu converso bastante com o Arthur Tacla, ele foi vice-presidente de gente da BRF na época que eu trabalhei lá, e ele é especialista em cultura organizacional. Então, a gente conversa bastante com ele. Uma vez, logo que eu vim aqui para a Terra Santa, eu falei, Arthur, quanto tempo a gente precisa para fazer uma transformação cultural e consolidar uma transformação cultural? Ele falou assim, Zé, normalmente é algo para 10 anos. Se for muito bem feito, se for o tempo inteiro muito dedicado por você, por toda a liderança, né? Talvez você consiga, em 5 anos, fazer uma transformação cultural. Ou seja, é um negócio que toma tempo, né? Porque as relações, algumas não existem, algumas foram rompidas no passado e elas têm que ser criadas. E a ideia é gerar dentro da companhia aquela ideia de que aquela ideia de aquele sentimento, quase que sentimento de irmão, sabe? Que você tem o seu irmão e o seu irmão precisa de alguma coisa e você está sempre lá para ajudar. O seu colega do lado tem que ser assim. Essa é a ideia. Né? Um sentimento mesmo de uma relação porque isso faz com que você queira estar lá por causa das pessoas que estão em volta de você. Mas, poxa, aquelas pessoas precisam de mim, elas contam comigo, então eu tenho que estar lá. Isso gera um sentimento de pertencimento, né? As pessoas, nós, os seres humanos, temos a necessidade de fazer parte de grupos, né? De se sentir valorizado por aquele grupo, se sentir importante. Então, é uma jornada para gerar esse sentimento, para gerar esse tipo de união entre as pessoas da companhia, que não acontece do dia para a noite. E para isso precisa muita perseverança, muita insistência, né? Várias vezes passa pela cabeça, eu falo para o meu time, falo, pessoal, eu sei que passou pela cabeça de vocês várias vezes desistir, mas vocês não desistiram. E vai passar de novo pela cabeça de vocês desistir, né? E nessas horas é a hora que a gente precisa se juntar aqui, conversar, e olhar. E aí sim, é a hora que o propósito, é a hora que a visão de futuro nos une e faz com que a gente não desista e consiga seguir em frente. Legal, Assim, não é uma tarefa fácil, mas é uma crença muito forte de que a vida dentro de uma companhia assim é muito melhor do que se ela não for assim, e de que se a companhia for assim, o resultado vai vir como consequência, sem dúvida nenhuma. Então é essa crença, isso que eu acredito, faz com que eu trabalhe todo dia para a gente avançar nessa direção. Muito legal, muito bom. Vamos falar sobre uma fonte de inspiração, Zé Humberto. Quem são as pessoas que você se inspiram, que serve hoje como referência para você e que tem te ajudado a cada dia a buscar e se desenvolver, né, no sentido pessoal, profissional? Olha, eu acho que assim tem várias e depende muito do assunto, depende muito do tema, depende muito do dilema, né? Então não é que
você vai lá e vou buscar inspiração em uma pessoa, né? Eu tive a oportunidade de conviver e trabalhar com pessoas fantásticas, né? Excepcionais, né? A começar pelo meu pai, pela minha mãe, pelos chefes que eu tive, né? Durante a minha vida, a minha carreira, né? Desde na Brasil Agro, desde antes, né? Na consultoria, no banco, e e às vezes eu me pego pensando, poxa, se fosse aquela pessoa, o que será que ele faria nessa situação? E de repente, com outro dilema, eu me penso, poxa, se fosse aquela outra pessoa, o que ela faria naquela situação, né? Que tipo de decisão que ela tomaria, como que ela reagiria? Isso eu pensei muito desse jeito durante toda a minha vida, né? E depois, e também já tive, igual eu falei no começo da carreira ali, né? Alguns nomes mais forte do ponto de vista de conteúdo, ou seja, a fonte de inspiração era o professor de Chicago, né, doutor, PhD, que escreveu tal livro, tal livro, tal livro e tal. Essa era a fonte de inspiração. Depois, às vezes foi mudando, e aí não é mais o professor, às vezes aí poxa, é o gestor, é o líder, né, mundial capaz de inspirar as pessoas, que nunca foi gestor, simplesmente foi líder, e pela maneira como ele fala, né, e faz com que as pessoas queiram, se sintam valorizadas e que se sintam ouvidas, né, e queiram segui-lo. Então, acho que não dá para falar um ou dois nomes, né, É uma na lista. minha vida. Que legal, muito bom. Vamos falar um pouco só sobre, nós estamos caminhando para o final, mas sobre perspectivas de futuro, Zé Humberto. O que dentro da sua visão, dentro da sua concepção, vai transformar o mundo daqui para frente, e como é que nós temos que nos preparar para isso? Bom, acho que é fato, né, que a velocidade de transformação do mundo ela é cada dia maior, né? O mundo se transforma mais em um período de tempo muito menor. Só da gente parar para pensar que cerca de 10 anos atrás o celular, o iPhone, o smartphone estava sendo criado, né? Ele não existia, tem só 10 anos Aham. essa tecnologia, né? E já começar a ver notícia de que o smartphone vai deixar de existir, né, por tecnologias novas que estão vindo e que vão viabilizar e fazer com que o smartphone... Não dá nem para pensar, né? Fala, poxa, o Exatamente. smartphone deixar de existir, o que vai vir no lugar? Né? Esse final de semana mesmo estava lendo um artigozinho dizendo que os smartphones vão deixar de existir, né, Eu do, vi. do presidente da Samsung. Samsung. O que eu acho, assim, que é muito importante para a gente, que vai fazer uma diferença enorme no futuro, é quando os líderes das empresas tiverem a consciência de que quem pode de verdade mudar o mundo, muito mais do que os governos, são as empresas. Que é importante se posicionar, é importante, né, você se você conseguir, você trabalhar para mudar a realidade das pessoas que estão dentro da sua empresa, né? Eu, dentro da Terra Santa, a gente tem pouco mais de 1.000 colaboradores e tem as suas famílias. Se eu vou lá e consigo e tenho essa consciência e trabalho para mudar a realidade deles, né? E os outros líderes também fazem isso, a gente consegue de verdade mudar o mundo, né? Então, por exemplo, agora e eu acho que o coronavírus ele veio e acelerou isso daí, ele acelerou a necessidade da gente fazer isso, né? Quando teve a gripe espanhola, lá no começo do século passado, dali teve mudanças
enormes, né? Surgiu um sistema de saúde coletivo que não existia antes, né? Por conta da gripe espanhola. Então, as pessoas perceberam que elas precisavam ter um sistema de saúde que fosse inclusivo e que, mesmo quem não tem renda, mesmo quem não tem dinheiro para pagar um médico, ele deveria ter essa saúde. E quem ganhou um pouco mais de dinheiro vai ter que financiar isso daí, porque como sociedade a gente vai estar melhor desse jeito. Então, algumas coisas surgem, né, de grandes dores, né? Você melhora, você sai mais forte do outro lado, né? Aqui, para dar um exemplo, agora colocando um pouco o pé no chão, né? Dentro da Terra Santa, dentro do nosso mundo aqui, né? Entre várias notícias que eu li, e artigos, e estudos, né, sobre pandemia, sobre coronavírus, até como intuito de me manter informado e preparado para tomar decisões, porque é um período que você precisa tomar muitas decisões, né? Uma delas mostrava que as chances contra a doença, ela varia, a gente já sabe, né? Ela varia pela idade, varia por comorbidades, mas ela também varia pelo nível de renda. Ou seja, quanto menor a renda, menor a sua chance contra a doença. Quanto maior a sua renda, maior a sua chance contra a doença. Essa é uma realidade do Brasil. E essa é uma realidade que dá para a gente mudar dentro da companhia. É uma realidade que os nossos governantes não conseguiram mudar no Brasil, mas que a gente consegue mudar dentro da Terra Santa. Se todas as empresas tiverem essa consciência e trabalharem para mudar essa realidade dentro das suas próprias empresas, a gente muda a realidade do Brasil, né? Então, isso para tentar trazer aqui para um exemplo. Então, na Terra Santa, o que a gente está fazendo? A gente montou um time multifuncional que tem um desafio. O desafio é fazer com que cada colaborador da companhia e sua família tenha a mesma chance contra o coronavírus ou contra qualquer outra doença, independente do cargo, da renda, do seu status. E eu acho que a gente vai achar uma solução. Vai achar uma solução para isso. E, às vezes, só fornecer um plano de saúde para todo mundo não é suficiente, né? A gente faz o máximo que as empresas fazem do ponto de vista... Então, a gente oferece o plano de saúde, né? Tem vários aspectos que, assim, se você pegar aquele checklist, né? Assim, check, 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 a gente faz tudo, mas não é suficiente. Só isso não é suficiente, né? Então, tem um pouquinho a mais, e às vezes não é dinheiro, é um pouquinho a mais, é um jeito de olhar diferente que faz com que você consiga mudar essa realidade. Então, acho que esse é o maior desafio que a gente tem agora nos próximos anos, é fazer com que os líderes das empresas, que são quem tem de verdade o poder de mudar o mundo, se conscientizem e passem a agir dessa forma. Nossa, visão fantástica, Zé Humberto. E uma última pergunta. Qual que é o conselho que você deixaria para quem está trilhando ou tem como sonho, ou tem como planejamento de carreira, assumir uma grande corporação, ou se preparar para assumir uma grande corporação? O que você diria para eles? Olha, quase que eu vou dizer assim, não tenha. Porque assim, não é chegar lá que vale. O que vale é a jornada. O que vale é toda a caminhada que você está trilhando. Então, cada pedaço da tua caminhada, tenta fazer o melhor, tenta dedicar, tenta olhar os outros que estão à sua volta, tenta ver se você conseguiu fazer com que a vida daquelas pessoas que estão à sua volta ficar um pouquinho melhor porque você está lá fazendo o teu papel, né? E se você conseguir fazer isso, a sua carreira vai ser tão gratificante que o fato de você chegar lá e virar o presidente de uma empresa ou não, vai ser só um detalhe. Então, acho que não, eu exagerei dizendo assim, não tenha, né? Sim, É importante ter as ambições, mas tira o foco no prêmio, foca na jornada, que isso vai ser muito mais gratificante e muito mais recompensador.
Gente, infelizmente esse é o nosso tempo, se esgotou, mas é essa pessoa fantástica que hoje nós temos a oportunidade de conhecer um pouco, é o José Humberto Teodoro. Não tenho dúvida de que um exemplo profissional belíssimo para nós, com toda essa visão, toda essa bagagem, essa concepção humana em relação às pessoas, em relação ao próximo. Quero agradecer de coração, Zé Humberto, pela oportunidade, por você ter aceitado o nosso convite, por passar essa 1 hora aqui conosco, nos abrilhantando com esse conhecimento, com essa visão que você tem hoje. Eu só quero agradecer mesmo pela oportunidade que você nos dá de podermos ouvir um pouco da sua história e poder absorver um pouco da sua visão, para que a gente também consiga colocar isso dentro do nosso dia a dia, consiga realmente olhar as pessoas que estão ao nosso redor e caminhar, como se diz, até parafraseando um pouco do que você disse, curtindo o momento do nosso trabalho, sem ter o pragmatismo de objetivo de querer, mas curtir o momento que você está vivendo, que as coisas vão acontecer naturalmente ao nosso redor. Quero agradecer mesmo, Zé Humberto, deixar contigo as últimas palavras e de coração agradeço pela sua receptividade, viu? Imagina, eu que tenho para agradecer, acho a iniciativa muito boa, né? Assim, o que me motivou a vir aqui foi pensar que eu posso, né, contribuir um pouquinho com se foi uma pessoa que estava assistindo e ouviu, e eu já consegui ajudar ele a refletir, ajudar ele a melhorar, já valeu a pena, né? Confesso que o título do programa, né, me assusta, me fez pensar, falar, mentes que brilham, quem sou eu? O segredo dos CEOs, não tem segredo nenhum. Me fez quase não querer vir aqui, eu achei exagerado demais, mas esse outro lado, que é o que eu acho que é o que vale, que é o que fica aqui, que é de tentar contribuir um pouquinho com a vida das pessoas que estão aqui assistindo a gente, né? Eu acho que isso daí é muito bom. Sempre que eu tiver a oportunidade de fazer isso, eu vou querer fazer, e aí sim, agradeço a RC Consultoria, agradeço você por poder proporcionar isso daí. Maravilha, Zé Humberto. Muito obrigado de coração, gente. Bom, nos vemos na próxima semana, 11 horas, horário de Brasília, e aí estaremos juntos mais uma vez. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos que estiveram conosco, um grande abraço e uma semana abençoada. Até mais.